Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque tem uma preparação especial para Memphis Depay. Será que ele joga contra o Flamengo? As explicações para essa reunião da Caixa, que contou com a presença de André Sanches, inclusive gerando protesto da Gaviões da Fiel. E tem uma reunião agendada nessa quinta-feira. E ainda o novo uniforme, programado aí para estrear no próximo domingo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Tem jogo importante contra o Flamengo no próximo domingo, Neoquímica Arena, 8h30 da noite. E antes eu preciso dizer que ocorreram jogos pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, jogos atrasados. E o Grêmio não venceu o Botafogo, empatou. Com isso, o Grêmio não passou o Corinthians na tabela. Isso poderia acontecer, era um risco. Com isso, com empate em 1-1 entre Grêmio e Botafogo, o Corinthians permaneceu na 10ª colocação. Ambos agora, Grêmio e Corinthians, por exemplo, têm 24 jogos e 29 pontos. Se o Grêmio tivesse vencido, tinha passado o Corinthians. Ficou em 10º, o Grêmio é 11º. O Vasco ganhou do Bahia. O Bahia não vale muito para a questão de posição ali do Corinthians. E o Vasco, ele subiu, né? Como ele venceu, foi a 27 pontos. Tá 2 pontinhos do Corinthians agora. Vai brigar por uma fuga do rebaixamento, o resultado não foi tão bom. Mas como eu acho que isso não vai atrapalhar muito, né? O Vasco fez a parte dele, tá tudo certo. Vamos lá, só pra gente atualizar essas questões de tabela, porque os jogos vão acontecendo, né? Vamos falar do Corinthians que joga contra o Flamengo. E esse jogo contra o Flamengo, ele teria, ou ainda poderá ter, o retorno de Memphis Depay. Mas assim, gente, a semana ela tá numa preparação muito especial em torno do Memphis. No sentido até de cautela, para não atrapalhar processos. A gente imaginou que ele pudesse voltar, só que nós estamos indo para quinta-feira e o Memphis ainda não trabalhou com o grupo. Então eu acho muito difícil que o Memphis Depay esteja presente no domingo. Como o jogo é domingo 8h30 da noite e tem pelo menos três sessões de treinamentos até o domingo, pode ser que ele apareça no campo em algum momento e aí ele seja relacionado. Mas como existe uma preparação, um cuidado todo especial, ele está fazendo trabalhos com fisioterapeutas, ele está fazendo transições assim de uma forma muito gradativa, banheira de gelo, mais isso, mais aquilo, tudo mais, uma força-tarefa para que o edema na coxa seja tratado com muito zelo e muito cuidado, para que o Memphis também retorne no momento interessante para o time e para ele, para que ele não sofra nenhum tipo de lesão mais uma vez, né? O Corinthians está com o Yuri Alberto e o Guinegão está de volta de suspensão. Então, eu acho que, de qualquer maneira, a gente não conta com o Memphis como titular. Mas ele estando no banco, obviamente que ajuda, né? Para entrar no decorrer da partida, já pegar um ritmo e tal. Mas eu não contaria com isso nesse momento. A semana vai trazer mais novidades nesse sentido. Mas se até agora ele sequer trabalhou no campo, acho muito difícil. Esse jogo ele terá algumas situações diferentes, importante a gente falar. Primeiro, o Corinthians vai estrear o seu novo terceiro uniforme, que é um uniforme muito bonito, tá? Preto com laranja. Diferentemente do que alguns podem pensar, né, de uma homenagem para o Memphis Depay, por exemplo, com a seleção neerlandesa, mas não, na verdade, estamos falando de uma homenagem ou de uma releitura de uma linha da Nike Total 90, lá no final dos anos 90, que tinha modelos semelhantes com esses, inclusive em clubes de proporção mundial. E aí a Nike fez esse terceiro uniforme que eu achei bem bacana, bem bacana. O Corinthians deve estrear esse terceiro uniforme no jogo contra o Flamengo. E também, antes da bola rolar, o clube fará homenagens a Renato Augusto, ou a Reinato Augusto, né? Que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a minha admiração por ele, pelo que ele representou para o futebol. Acho um jogador extra classe, que só não foi maior do que acabou sendo, e ele já foi muito grande por conta das suas lesões, mas um cara que sempre vestiu o manto, honrou a camisa e que é da base do Flamengo, né? Ele começa no futsal do Fluminense, mas ele se profissionaliza no Flamengo e nada mais justo do que num Corinthians e Flamengo ele ser homenageado, né? Como será no próximo domingo, antes da bola rolar diante dos torcedores da Neoquímica Arena. Renato Augusto, um ídolo da Fiel, que receberá homenagens no domingo também. Gente, a gente precisa falar sobre uma situação também que preocupou muito os torcedores, que foi essa questão bizarra do Osmar Stabile
agendar uma reunião com o presidente da Caixa e outros pares também, né, tanto da gestão quanto da Caixa Econômica Federal, para tratar de uma renegociação dos juros da dívida da Neoquímica Arena com a Caixa, e quando o Stabile chegar lá está o ex-presidente André Sanches. A gente não tinha todas as informações ainda no dia de ontem, quando eu gravei esse vídeo, mas agora as informações começam a chegar e as explicações também. Porque antes se imaginava que o Andrés, por ser um cara que, enfim, participou da construção do estádio, participou da venda dos naming rights, participou, inclusive, nesse seu retorno antes do Duílio Monteiro Alves, dizendo que resolveria o problema da Caixa, e não resolveu. Mas, enfim, por ser um cara envolvido e atento e conhecedor do assunto, talvez fosse uma consultoria, né, fosse um convite do atual presidente Osmar Stabile. E ele negou veementemente essa situação. Disse que, inclusive, não sabia que o Andrés estaria lá. Ele marcou a reunião, quando chegou lá, Andrés já estava à mesa, sentado com os outros integrantes da reunião. Isso é surreal, gente. Porque o Andrés não faz parte da gestão, ele faz parte do CORE, que é o Conselho de Orientação, que o Ministério Público já sugeriu a exclusão, mas quem tem o poder de fazer isso é o próprio clube. E o clube não está conseguindo fazer. Então, o Ministério Público vai ter que fazer não mais uma sugestão, né? Vai ter que determinar que ele, o Duílio, o Augusto, eles saiam do conselho, porque senão os caras vão continuar com poder, né, de certa forma, né? Porque como é que você libera um cara que não faz parte da gestão para estar lá numa mesa de reuniões para conversar sobre a renegociação de um estádio, de um problema que foi criado por ele? Enfim, o Osmar Stabile ficou incomodado com essa situação, inclusive, e disse que não convidou, não sabia que ele estaria lá. Quando chegou, ele já estava. Isso gerou uma revolta, especialmente na Gaviões da Fiel, que foi nesta quarta-feira ao Parque São Jorge conversar com Osmar Stabile. Ele não estava. O grupo, né, através do presidente Alê e dos demais, foi recepcionado pela secretaria do Osmar Stabile. O Stabile não estava, entrou em contato com o Alê e eles marcaram uma reunião para esta quinta-feira. Para não perder a viagem, a organizada, né, a Gaviões, foi lá e conversou com o Romeu Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e manifestaram lá suas preocupações com o momento político do clube. Mas, de qualquer forma, haverá uma reunião nesta quinta para que a Gaviões entenda o que está acontecendo. E, como eu já falei antes, né, ontem, o Stabile, né, o Corinthians, está tentando diminuir o juro anual da dívida com a Neoquímica Arena para você tentar diminuir um pouco essa dívida, que atualmente está em 675 milhões de reais. Explicações que o Stabile precisou dar já no dia de hoje e vai precisar dar nesta quinta-feira ainda para a torcida organizada, porque não dá para aceitar um negócio desses, né? Os caras marcam uma reunião, chega lá, tá o Andrés. O que o Andrés está fazendo ali? Talvez a gente vai descobrir só lá na frente. Comenta aqui o que vocês acham dessas notícias todas. Ainda, infelizmente, não tem notícias tão positivas, né? Com exceção da camisa, da homenagem para o Renato Augusto. Vamos lá, vamos ver o que nos reserva aí nos próximos dias para o Corinthians em preparação a esse jogo contra o Flamengo. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!